Nós estamos estudando Atos capítulo 8. Eu convido a todos para abrirem lá em Atos capítulo 8. Nós estamos estudando sobre a igreja, o que a igreja causa, o que a igreja provoca nas pessoas. Às vezes meu concorrente é o calor, às vezes é o mosquito, às vezes são os cachorros, tá bom? O que a igreja causa, o que a igreja provoca em você, provocou em você, provoca nas pessoas. A igreja provoca ódio. Alguns ficam com muito ódio, muita raiva da igreja, dos crentes, do estilo de vida que nós temos, da maneira de nós pensarmos, entre aspas, do nosso fanatismo por um livro preto. Hoje nem todos os livros são pretos, né? Faz assim, vamos ver quantos livros aqui não são pretos. Então, esses aí não são crentes de verdade. O livro tem que ser preto, né? Aí, ó. Mas tem uns aí que são celulares, esses aí nem contam, então, né? Alguns têm ódio. Mas outros são atraídos pela igreja. A igreja tem algo inexplicável, nós sabemos explicar um pouquinho, nem tudo, que atrai as pessoas, cada um é atraído por alguma coisa, pela simpatia dos crentes, pela maneira como os crentes lidam uns com os outros, como eles lidam com os incrédulos, como pode-se obter cultura entre os crentes e até conselhos bons para o dia a dia. Algumas pessoas são atraídas por causa da música, outras são atraídas por causa do ambiente, alguns querem fugir de casa e a igreja é um bom lugar para estar. Então, seja como for, a igreja também provoca essa reação nas pessoas. As pessoas são atraídas para a igreja. A igreja é um lugar para você conhecer sobre Deus, sobre o Filho dele, Jesus Cristo, e sobre o Espírito Santo. Não é, embora aconteça, a igreja não é um lugar para você saber como viver. Isso aí você pode encontrar na psicologia, nos livros de autoajuda, você pode encontrar muita ajuda fora da igreja, sobre o que fazer, o que não fazer. Aqui você tem que conhecer Deus, você vem para conhecer mais da pessoa de Deus. E a igreja, ela, ao carregar esse estigma, né, de um lugar odioso, ela carrega também essa outra marca, que é um lugar bom de estar. Então eu espero que todos vocês se sintam bem na igreja. Algumas igrejas realmente não é um bom lugar de estar. É um lugar que mais aprisiona, mais carrega as pessoas do que alivia. Então também não é um lugar bom de estar, né? Espero que não seja o caso aqui dessa igreja para vocês. A igreja causa, ou ela provoca também oportunismo. Se você for bem articulado nas palavras, você pode montar uma igreja e ganhar dinheiro. Que tal? A igreja é um lugar de oportunismo, porque dá para você manipular a fé das pessoas, dá para você enganar as pessoas. Eu não estou dando receita, tá bom? Estou só dizendo que isso é totalmente possível. Enquanto há desemprego em muitas áreas, na área pastoral não tem desemprego. Sempre tem um grupo de pessoas pagando para pessoas pregarem, pagando para pessoas cuidarem delas. Então, também quando estiver desempregado não vai querer ser pastor, tá? Mas é um lugar de oportunismo. A igreja cria esse ambiente de oportunismo. Alguém já disse, né? Acho que um comentarista chamado Alford, ele disse: sempre que Deus monta um templo em algum lugar, ao lado Satanás constrói uma capela.
Então na igreja há um ambiente de oportunismo por alguns. E é isso que nós vamos estudar hoje à noite, se Deus permitir. Não sei se todo o texto aqui, mas nós vamos estudar sobre alguém que viu na igreja uma maneira de ganhar dinheiro e poder. Aliás, entre poder e dinheiro, muitas pessoas escolhem poder, porque o dinheiro vem depois com o poder. Uma vez Jânio Quadros foi presidente do nosso país por alguns dias, né? Ele falou que poder é mais importante que dinheiro. Aí a turma não sabia por quê, né? Aí ele falou assim: esqueci meu cigarro. Naquela época a presidência fumava em público, né? Aí esqueci meu cigarro. Na mesma hora um monte de gente apontou assim, cigarro para ele. Ele disse: está vendo? Ele estava só fazendo um teste. Está vendo como o poder vale mais do que o dinheiro? Se você tem poder, você tem coisas para você. As pessoas sempre estão dispostas a te dar. E Simão, o mágico, ele descobriu que havia poder na igreja. Havia uma oportunidade de exercer poder e ganhar mais dinheiro do que ele já ganhava. No versículo 9 nós vamos ver então que a igreja causa oportunismo. Ela provoca isso, ela dá um ambiente para oportunismo. Versículo 9: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou seja, uma pessoa importante naquela sociedade. Praticava, iludia as pessoas como os mágicos fazem, né? Iludem as pessoas. E curas, previsões, resoluções de casos amorosos, tudo que as pessoas precisam, ele podia conceder às pessoas através dos seus truques. Versículo 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O homem estava com a bola toda, ele era um enganador de um público grande. Então, dos mais jovens aos mais velhos, as pessoas buscavam nele uma resposta aos seus problemas do dia a dia. E era o horóscopo ambulante. Fala sobre mim, ó grande poder. Vou falar sobre você. Dá sua mão aí. Dá uma xícara de café. Vamos abrir a barriga de um bicho e vamos examinar as entranhas e eu vou te dar a resposta. Então, eu me lembro da revista em quadrinhos, Asterix. Quantos conhecem Asterix? Tá bom? E tem um livro chamado O Adivinho. Era um homem oportunista que chegou na aldeia e disse que era um grande feiticeiro. E aí ele respondia, e as pessoas iam atrás, as mulheres iam saber quem vai ser o amado da minha vida. Os homens iam, onde tem caça para eu ir essa semana para caçar, e eles iam. E ele atendia a todos, só que ele pedia comida, pedia dinheiro, e ele ficava lá na floresta esperando. E aí ele dava resposta para as pessoas. Essa questão de oportunismo, ela é muito antiga e atual ao mesmo tempo. Tem um vídeo flagrado aí de uma grande igreja que vocês conhecem, né? Do líder ensinando como tirar dinheiro das pessoas. Oportunismo. E esse homem Simão o mágico, ele já tem até um nome. Ele é o grande poder. O poder de Deus está nele. Versículo 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágica. Ou seja, eles já estavam escravizados, presos. Parece que ninguém mais conseguia sair de casa, fechar um negócio sem falar com o grande poder,
que é o Simão. E essas pessoas atraem e essas pessoas escravizam, a tal ponto de que você não consegue se desvencilhar delas, porque elas exercem um poder sobre você. Então é um enganador com um público fiel. E agora imagina se há muitos anos estava acontecendo isso e nasce um filhinho. E esse filhinho começa a crescer. E esse filhinho precisa das bênçãos também. Os pais vão indicar quem? O grande poder. Simão o mágico, fala com ele. E as pessoas davam do seu dinheiro para aquele homem. Então aquele homem era, parece que bem sustentado por um público enganado. E era um homem, agora nós vemos um homem verdadeiro. Nós vimos o mestre das ilusões, agora nós vamos ver um homem verdadeiro, genuíno. O nome dele qual é? Filipe. Versículo 12. Quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Onde que Filipe entra aqui? Ele já entrou no versículo 6. Versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Agora nós temos uma concorrência. Agora tem um homem que chegou com um poder. E aí o que esse Simão mágico faz? Vai perder o emprego? Vai perder seu público? Sua renda? O que esse homem vai fazer? Esse homem, ele é craque com as palavras, mas ele é muito bom de estratégia. Ele não faz como os fariseus queriam fazer, matar Filipe. Não, eu vou me unir a Filipe. Isso tem acontecido no meio evangélico. Tem pessoas que odeiam o povo de Deus, mas tem gente que ama demais o povo de Deus. Sabe como é amar demais o povo de Deus, né? Para tentar, no meio do povo de Deus, ganhar poder, ganhar visibilidade, ganhar dinheiro. Hoje, a mídia, o YouTube está aí. YouTube, as pessoas têm o tal do clickbait. Clicar, bite é isca. Às vezes você vê um vídeo que anuncia uma coisa, quando você vai assistindo ele não está falando nada daquilo, mas ele ganhou seu clique. E tem pessoas falando da palavra de Deus e ganhando muitos cliques, milhões. E tem gente vivendo muito bem como youtuber. Eles são um tipo de Simão mágico. Estão iludindo as pessoas também. Você tem que tomar muito cuidado com esses acessos aí. Porque pode fazer mal para a sua alma também. E Filipe, um homem verdadeiro, pregava a palavra de Deus e as pessoas começaram a dar crédito. Porque ainda não havia a Bíblia escrita. Então as pessoas precisavam de uma credibilidade, de um carimbo, uma autenticação. E essa autenticação eram os sinais. Ele curava pessoas, ele dava conselhos e ele salvava pessoas através do Evangelho, da Palavra de Deus. E veja o versículo 13. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Mentira. Já estou falando que é mentira, né? O próprio Simão abraçou a fé. A impressão é que ele se converteu. Não, tem muita gente que parece que se converteu. Tem muita gente que abraça a nossa fé. Mas tem outros propósitos por trás. São chamados crentes nominais. E o Simão abraça a fé e olha só, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Abraça a fé, concorda com Filipe e é batizado.
Tem gente que frequenta a igreja há tanto tempo e não quer ser batizada, mas ele foi batizado. E ele andava de perto com Filipe. Agora você pode dizer, não, ele se converteu mesmo, Filipe não ia ser enganado. Meus irmãos, qualquer pessoa que quiser me enganar, pode me enganar. Aliás, enganar um pastor é coisa fácil, viu? Porque ele está sempre de coração aberto para ajudar as pessoas. É fácil enganar. Filipe, ele tem o Espírito Santo, mas ele não é Deus. Ele não é onisciente. Ele não sabe tudo que está no coração das pessoas. Se alguém fala, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, posso ser batizado? Opa, vamos, depois de fazer um cursinho com o Joãozinho, vamos batizar sim. E se a pessoa estiver mentindo? Como saber? Tem algum detector que diz, não cai nessa? Não, nada disso. Filipe pregava, pessoas se convertiam e Simão disse que se converteu. Se batizou, andava perto dele e ficava maravilhado, como todo mundo, mas ele ficava mais ainda, porque ele ficava pensando, qual é o truque? Qual é o truque? Eu preciso aprender com o chefão, depois eu puxo o tapete dele e ganho todo esse povo. Porque certamente Filipe estava ganhando os adeptos de Simão. Simão, ele precisava recuperar esse povo. E talvez ficar com a clientela de Filipe, porque Filipe deve ter ganhado outros também. Então esse Simão, ele teve uma estratégia. Aí no versículo 14, aqui faz um parênteses, e um colegiado apostólico veio até Samaria. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, Samaria era ao norte. E eles ouviram que várias pessoas estavam abraçando a fé, se convertendo. E eles foram lá ver o que está acontecendo, porque que gentios, ou um povo odiado, igual os samaritanos, né? Como que esse povo está se convertendo? E dado eles receberem também o Espírito Santo. O Espírito Santo não é propriedade dos gentios. O Espírito Santo é dos judeus. Assim eles pensavam, né? Então, se alguém vai receber o Espírito Santo, nós temos que dar o Espírito Santo para eles. Vamos ver o versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Tá aí, 2 representantes de peso. Vão lá e veem o que está acontecendo lá. Porque Filipe não é apóstolo. Ele não menosprezando Jonas e Aval, ele monta a cesta básica. Estevão fazia isso também. E agora Filipe. E Filipe agora está pregando igual apóstolos, os apóstolos, e também operando sinais igual aos apóstolos. Vamos lá fiscalizar o que está acontecendo. Versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui a gente precisa explicar alguma coisa. Hoje, se alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador, imediatamente essa pessoa recebe o Espírito Santo. Ninguém vê, ninguém concede o Espírito Santo, isso acontece quando as pessoas se convertem. O livro de Atos é um livro de transição. Ainda não é o Antigo Testamento, não é mais o Antigo Testamento, os dias de Jesus na terra, mas também não é a igreja toda consolidada. A igreja toda com todas as instruções que um mestre daria para a igreja, através de Jesus Cristo. Então eles não sabiam exatamente como tudo funcionava ainda. Então, quando essas pessoas se converteram, precisavam do Espírito Santo. E Deus estava concedendo, permitindo que os apóstolos impusessem as mãos sobre os convertidos e eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus.
Eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. É estranho para nós hoje, mas naquela época era assim mesmo que estava funcionando. Não tinha um padrão ainda. Mas eles eram batizados. Esse versículo não é para provar que só batiza em nome de Jesus, tá? Alguns grupos unicistas, eles só batizam em nome de Jesus. O batismo único e aceitável é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui ele não está dizendo a forma como tem que ser o batismo, ele está só dizendo um fato histórico. Eles foram batizados em nome de Jesus, que eles creram em Jesus. Mas certamente quando Filipe os batizava, ele dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus ensinou. Então, se é em nome de Jesus, tem que ser da maneira como Jesus ensinou, tá bom? Só esse parênteses aí que é importante para alguns. Versículo 17: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aí eles estavam completos, salvos em Cristo Jesus, batizados e com o Espírito Santo, como muitos de nós aqui. Bom, e é assim que é a vida normal de um crente. Se ele crê em Cristo Jesus, ele, não as pessoas, mas ele pede para ser batizado. E aí ele é batizado e ele já é salvo, né? Ele só mostra que ele creu na mensagem. E, evidentemente, sem ser batizado, quem crê em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo. Não é o batismo da igreja que dá o Espírito Santo para ninguém. Então aqui está a obra consumada na vida daqueles que ouviam, e aí acende uma luzinha na mente de quem? De Simão. Plim! Aqui está a chave do sucesso. Isso aqui é bom para os negócios. Isso é bom para os negócios. Então a igreja, ela provoca, ela atrai algumas pessoas para o oportunismo. E o versículo 18 nós vamos ver esse oportunista, um crente nominal. Ele tem nome de crente, mas realmente ele não é. Versículo 18: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, o que ele fez? Ofereceu dinheiro. Ofereceu-lhes dinheiro. Eu quero comprar esse poder. Esse poder está à venda? Eu quero ter esse poder que os cristãos têm. Veja, isso foi tão importante que a Igreja Católica nomeou isso aqui como simonia. A Igreja Católica tem uma punição para a simonia, que é a compra dessas indulgências, desses privilégios sacerdotais. Então, são pessoas que não são investidas de autoridade, mas elas compram títulos. E as pessoas que mexem os pauzinhos, elas conseguem dar títulos para as pessoas. Então, eu estou dizendo Igreja Católica porque nós não usamos esse termo, mas é um termo bem conhecido na história, simonia. Por causa de quem? De Simão. Mas entre os evangélicos tem simonia também. Toda vez que você dá dinheiro na igreja para tentar se livrar de uma culpa que você carrega, toda vez que você dá dinheiro para tentar mover Deus para o negócio que você vai ter durante a semana, isso é simonia. Isso é uma maneira de você comprar bênçãos. Mas as bênçãos não estão à venda, porque elas são parte da graça de Deus. Elas são de graça. Elas são presente de Deus para aquele que tem um coração contrito, para aquele que tem um coração realmente perto de Deus. O Simão estava perto de Filipe, mas ele não estava perto de Deus. O versículo 19: propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então veja que ele está passando na frente, inclusive, de Filipe, porque Filipe não é apóstolo. Se alguém deveria, humanamente falando, deveria ter esse poder, estava na fila, era Filipe.
Filipe é o pregador, Filipe é que está movimentando as pessoas para se converterem. Mas não, ele passa na frente de Filipe e ele quer ter o mesmo poder dos apóstolos. Não é assim. Para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, experimentado as coisas que eles experimentaram, terem visto a prisão, morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. Isso não é para qualquer um. Apóstolo hoje não existe. Quem se chama apóstolo é por sua conta e risco, porque nós não consideramos na terra hoje nenhum apóstolo. Você tem pregadores, você tem líderes de igreja, mas você não tem apóstolos. Não existe apóstolo hoje. Versículo 20. Agora nós vemos um servo de Deus corajoso, não aproveitador, mas um servo de Deus corajoso, que serve a Deus genuinamente, que não está à venda. Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Em outras palavras, vai para o inferno, que é o seu lugar. Sem arrependimento é o lugar dele. Então, nenhum crente recebe uma palavra dessa. Nenhum crente está destinado à perdição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não estava em Cristo Jesus. Mesmo que ele abraçou a fé, que o versículo diz, ele não se converteu. Ele está na perdição e por isso o dinheiro dele vai junto com a perdição. O outro filho da perdição quem era? Judas. E o dinheiro dele foi para a perdição. Tanto é que aquele dinheiro queimava nas mãos dele. As 30 moedas de prata que ele recebeu do Sinédrio, aquele dinheiro queimava na mão dele. E a culpa, e ele tentou devolver, eles falaram: não, isso aí fica para você, isso não é nosso não, isso é dinheiro de sangue. E ele joga lá no átrio, no quintal do templo. Então o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Você quis comprar o dom de Deus. Dom quer dizer presente. Presente quer dizer graça. Você quis comprar a graça de Deus. Graça de Deus não se compra. É graça, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Alguma dúvida? Alguém ainda acha que ele era um crente? Você não tem parte conosco. Você não é dos nossos. Então a igreja é um lugar que atrai oportunistas. Meus irmãos, nós não estamos tendo a coragem de Pedro. Há muitas pessoas que acham que esses falsos pregadores têm alguma coisa que dá para aproveitar. Não dá para aproveitar nada. Se uma comida tem só um pouquinho de arsênico ou de veneno, aquela comida toda está condenada. Você joga fora aquela comida. Então não é porque eles falam as palavras bonitinhas, que eles cantam os cânticos que nós cantamos. Ah, mas isso aqui eu não concordo, mas isso aqui dá para aproveitar. Não dá para aproveitar nada. Eles são da perdição, porque eles não têm parte, não têm sorte nessa obra, nesse ministério. O coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Bom, ninguém tem que ter dúvida ainda que ele não era um crente. Aqui ele tem que se arrepender, aceitar Jesus como Salvador, e quem sabe o Senhor não vai pesar a mão sobre ele. Então roga ao Senhor para ele não pesar a mão sobre você. Então aquele homem se deu muito mal, né?
E eu acho que ele tinha muito medo dessas palavras, porque para ele chegar a esse ponto, ele via potencial, ele via que tinha poder no Evangelho e no cristianismo. Tanto é que ele quer para ele esse poder. Mas uma vez que ele não ganha e recebe maldição, ele vai ficar com muito medo, porque ele acredita nesses cristãos. Oi? Não são mágicas. Não são mágicas, não está iludindo ninguém. Isso aqui é vero, é genuíno, é verdadeiro. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meu amigo, está perdido. Enquanto você era mágico, iludindo as pessoas, você já estava perdido, mas agora você está mais perdido ainda. Piorou o seu quadro. Como o Senhor Jesus fala a respeito dos fariseus, como eles colocam as pessoas em condenação dupla. Vocês fazem das pessoas 2 vezes filhos do inferno. Uma vez porque, por natureza, já somos filhos do inferno, até aceitar Jesus como Salvador. Mas outra que quando você entra numa seita, quando você entra num engano, você não consegue sair dali. Uma intervenção divina, algo muito, muito presente na sua vida para você sair de uma seita. As pessoas aprisionam de uma maneira que você fica atolado naquilo. Então as pessoas se tornam 2 vezes filhas do inferno. E esse homem Simão, o ilusionista, o mágico, ele está em fel de amargura, ou seja, fel já é um absinto, a coisa mais amarga que tem, e ainda de amargura, então é um pleonasmo, né, como se diz em português. Então você está perdido mesmo. Sua situação está horrível, e você está num laço, você está amarrado na iniquidade. É a pedra jogada no mar e você está afundando. Não tem como você sair daí. Mas ora a Deus, se arrependa. Quem sabe, não vou garantir, quem sabe, Deus te perdoa disso que você está fazendo. Que situação, né, irmãos? A igreja é um lugar de oportunistas. Mas tenha coragem. Tenha um pouquinho de coragem, que se alguém está pregando o Evangelho, pode chamá-lo de filho do diabo. Tenha um pouquinho mais de ousadia e não aceite o que eles estão falando. E saiba que a condenação deles é grande, caso eles não se arrependam. E é uma situação que provocou muito medo nesse incrédulo. Já estamos chamando de incrédulo, Simão, né? Acho que todos já concordaram com isso. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles falam: roga ao Senhor. E ele fala: vocês roguem por mim. Talvez ele já viu que eu vou falar com Deus, Deus não vai me aceitar. Pelo que eu fiz, Deus não vai me aceitar. Então, orem vocês por mim. E esse homem, então, ele teme, porque se ele queria aquele poder, é porque ele acreditava que havia poder em Filipe, em Pedro e na igreja. E ele crê também que, ao mesmo tempo que há poder, há condenação também. E ele quer... Agora ele não quer mais poder. Agora para ele está naquele estilo... salve os anéis, né? Como que é? Para não perder os dedos. Percam os anéis para não perder os dedos. Então ele está nesse ritmo. Agora eu já perdi minha clientela, ninguém mais dá crédito para mim, mas agora nem isso mais é importante. A minha vida é importante agora. Ele pede que o Senhor o perdoe através dos apóstolos. E nós vamos encerrar com o versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Ou seja, o evangelho ganhou mais força ali.
Porque além deles não acreditarem mais no mágico Simão, agora Simão está desacreditado. Ninguém mais acredita em Simão. Era um homem oportunista. E talvez eles fizeram as contas. Se esse homem queria mais poder para ganhar mais dinheiro, isso quer dizer que ele nos manipulou o tempo todo. E eles compreenderam que eles não deveriam mais seguir aquilo. E é assim, meus irmãos. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus sobre todas as coisas, porque nós vamos ficar livres dos enganos, como aqueles samaritanos ficaram. Então nós aprendemos hoje pela manhã que a igreja provoca ódio, mas também atrai pessoas. E aprendemos agora à noite que a igreja ela é um palco, ela provoca, ela causa oportunismo de alguns. Mas isso não fica sem punição de Deus. Que Deus os abençoe. Cuidado com os falsos profetas. Abrace a fé genuína do Senhor e siga esse caminho porque vale a pena. Bom, Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque através dessa instrução nós estamos mais advertidos contra os falsos profetas. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a explicar para as pessoas qual a diferença entre o certo e o errado quanto ao Evangelho, quanto à Tua Palavra. Usa as nossas vidas poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.